Aqui o domingo de votação no estado, os vitoriosos nas urnas e fatos de destaque como este. Um homem num carro clonado foi perseguido pela PM pelas ruas do centro de BH na madrugada desse domingo. Ele foi alvo de tiros, acabou batendo o veículo. Quem chamou a polícia foi o dono do carro original, que encontrou o clone num sinal. O rapaz, que preferiu não mostrar o rosto, disse que voltava de uma festa durante a madrugada e viu este carro igualzinho ao dele na Avenida Pedro II. A placa era a mesma. O jovem acionou a PM e começou a seguir o suspeito. Eu estava indo sentido bairro, ele estava vindo sentido centro, eu parei, cruzamos junto, eu fiz o retorno, voltei e fui seguindo e entrei em contato com a polícia. Na Avenida Augusto de Lima, esquina com a Rua da Bahia, Leonardo Rafael Araújo, de 27 anos, foi abordado pelos PMs e tentou fugir. Os policiais atiraram. O suspeito não foi atingido, mas perdeu o controle da direção e bateu no canteiro central da pista. A PM informou ainda que o carro clonado foi furtado no último dia 18 de setembro em Contagem. Leonardo Rafael Araújo foi encaminhado ao Hospital João 23. Em Juiz de Fora, uma briga entre vizinhos terminou com troca de tiros com a polícia. Os militares viram a confusão pelas câmeras do Olho Vivo, foram verificar, mas acabaram recebidos a bala. A polícia militar viu pelo sistema do Olho Vivo 2 homens em atitude suspeita aqui na rua Floriano Peixoto, no centro de Juiz de Fora. Uma viatura foi empenhada. Ao chegar no local, os policiais encontraram a porta deste prédio aberta. Eles entraram para verificar se haviam sinais de arrombamento e foram recebidos por tiros vindos de dentro de um dos quartos. Por que o senhor atirou? Eu pensei que era um traficante que estava querendo me pegar lá e eu dei 2 tiros. Dei um na porta e um pra cima. Entendeu? Depois eles gritaram, é a polícia, tá entendendo? É a polícia. Eu falei, bem, então aí eu tô guardado. Aí eu abri a porta. Entendeu? Aí entreguei as munições que tinha, entreguei a arma, tá entendendo? Entreguei meus documentos para eles. Há 22 anos, o homem é síndico do prédio, que funciona como uma pensão. O síndico tem o registro de porte de arma concedido pela Polícia Federal. Ele efetuou 2 disparos. Um acertou a porta e o outro o teto do quarto. Ele contou a história que ele tinha receio que fosse o vizinho dele, da onde tinha o apartamento com a porta com sinais de arrombamento, porque esse vizinho dele, segundo ele, é usuário de crack e pediu que ele saísse do prédio, porque ele é síndico, e ele havia ameaçado esse senhor, falou que ia matar esse senhor, por isso ele efetuou o disparo. Um telespectador registrou um flagrante durante a votação em uma escola de Belo Horizonte. O socorro desesperado a uma menininha que engasgou com uma jabuticaba e parou de respirar. Segundo o Fernando, que gravou estas imagens, ela estava com os pais que foram votar na Escola Municipal Agenor Alves, no bairro Nazaré. O policial militar que fazia segurança ajudou nesse socorro a garotinha que estava deitada no chão, até que ela voltasse a respirar. E logo depois, ainda meio mole, ela foi carregada no colo, levada para um hospital. Se você tem imagens de um flagrante, mande para a gente, para o Jornal da Alterosa, pelo WhatsApp 8814-1360, código 31, ou fale conosco no 3237-6085, código 31. Em Belo Horizonte, alguns eleitores foram surpreendidos ao chegar para votar em uma zona eleitoral e serem informados de que alguém já tinha votado no lugar deles. A polícia foi chamada. Maria Zélia chegou por volta das 4 da tarde à seção 193 em uma escola particular do bairro Serrano. Mas, para a surpresa da dona de casa, os mesários disseram que ela já havia votado. A pessoa que votou por mim levou o meu comprovante, porque os nossos nomes são parecidos. Segundo a Polícia Militar, até o fim da tarde, pelo menos 3 casos idênticos foram registrados em sessões da 29ª Zona Eleitoral na região noroeste de Belo Horizonte. Em todas as situações, mesários teriam entregue o comprovante de votação em nome de outras pessoas. A PM foi chamada e a dona de casa conseguiu votar. Mesmo assim, ela registrou um boletim de ocorrência, já que não recebeu nenhum comprovante eleitoral. Sem comprovante, por isso que eu estou aqui na delegacia para registrar uma ocorrência, para me resguardar. Em Juiz de Fora, uma mesária foi presa por mentir sobre atraso na chegada.
A mulher de 39 anos foi levada pela PM para a delegacia da Polícia Federal depois de ter chegado à sessão eleitoral que presidia 20 minutos depois do início da votação. O crime está previsto no Código Eleitoral, mas como a pena definida é menor que 2 anos de detenção, a mulher assinou um termo circunstanciado de ocorrência e foi liberada. A Polícia Federal não divulgou o nome dela, por isso não foi possível conversar com a suspeita. De acordo com o delegado federal responsável pelo caso, ela alegou ter tido um problema de família. A juíza eleitoral responsável pela sessão pediu para a PM averiguar e o motivo não foi confirmado. É importante que as pessoas entendam, os mesários, presidentes, que nesse dia eles têm uma obrigação de comparecer à Justiça Eleitoral para fazer os trabalhos em prol das eleições. E o não comparecimento, atrasos injustificados podem ensejar nesta autuação, né, de ter que vir aqui a Polícia Federal e ser lavrado o termo circunstanciado para que a Justiça depois decida, né, sobre a situação de cada um dos servidores envolvidos que venham a faltar injustificadamente. Você vai ver agora como foi a votação dos candidatos ao governo, Senado e presidência na capital. Antônio Anastasia foi o primeiro a votar. O candidato ao Senado pelo PSDB chegou ao Colégio Arnaldo, no bairro Anchieta, acompanhado de Pimenta da Veiga, que disputa o governo de Minas, e de Aécio Neves, candidato à presidência da República pelo partido. Anastasia votou rápido e posou para fotos. Do local, os candidatos partiram em uma van para a Escola Estadual Caetano Azeredo, no Barro Preto. Foi a vez de Pimenta da Veiga confirmar o voto. Nós fizemos uma bela campanha e estamos muito confiantes no resultado. Na Escola Estadual Central, uma das maiores zonas eleitorais de BH, foi a vez de Aécio Neves. Ele votou e posou para fotos ao lado da mulher. Em seguida, acompanhou Letícia Weber na hora em que ela foi votar, no segundo andar do colégio. Na saída, cumprimentou eleitores e foi aplaudido. A minha palavra é de muita fé, de muita confiança, de absoluto respeito aos demais adversários, mas eu estou pronto, se for essa a decisão dos brasileiros, estou pronto para, chegando ao segundo turno, apresentar ao Brasil um projeto transformador, corajoso. O candidato ao governo de Minas pelo PT, Fernando Pimentel, chegou ao Colégio Estadual Leopoldo de Miranda, no bairro Santo Antônio, junto a militantes do partido. Esperou na fila para votar e concluiu o processo em 10 minutos. Estamos chegando no final, uma expectativa muito positiva, mas vamos esperar as urnas serem abertas e os votos contados. Já em Juiz de Fora, o candidato ao governo de Minas pelo PSB, Tarcísio Delgado, chegou ao local da votação acompanhado da mulher e foi recebido por correligionários. Andei muito pelo estado, preguei muito e espero que o resultado seja o melhor possível. O governador de Minas, Alberto Pinto Coelho, votou no início da tarde desse domingo no Colégio Santa Doroteia, na zona sul da capital. O que nós esperamos é que essa eleição possa renovar as esperanças em Minas e no Brasil. A votação de Aécio Neves superou as expectativas até do próprio candidato. Ele comemorou a ida ao segundo turno em Belo Horizonte e disse estar aberto a receber apoios, inclusive da candidata derrotada, Marina Silva. Nos braços do povo, Aécio Neves comemorou assim a confirmação de que está no segundo turno. A arrancada na reta final registrou números acima das expectativas do próprio candidato, como ele mesmo admitiu na entrevista que concedeu logo após a divulgação do resultado. E quem venceu as eleições no primeiro turno foi o povo brasileiro, foi o sentimento de mudança que hoje se alastra por todo o país. O candidato do PSDB foi contido ao falar num eventual apoio de Marina Silva a partir de agora, mas disse estar aberto a todos que queiram contribuir com um projeto de mudança para o Brasil. Tanto em relação a ela quanto a outras lideranças, é preciso que nós aguardemos, que cada um tome o caminho que achar mais adequado. O que eu posso dizer é que nesse projeto, de uma dimensão tão grande que ele carrega, todos aqueles que tiverem contribuição a dar na nossa plataforma, no nosso projeto de governo e na construção da nossa vitória, serão extremamente bem-vindos. Aécio admitiu que precisa dedicar mais tempo ao eleitorado do Nordeste, mas é São Paulo o primeiro estado que ele vai visitar, e já nesta segunda-feira. Afinal, os mais de 10 milhões de votos dos paulistas foram decisivos. E pega bem aparecer ao lado do colega tucano, Geraldo Alckmin, reeleito em primeiro turno.
O ex-governador Antônio Anastasia vai ocupar uma das cadeiras de Minas no Senado. Fernando Pimentel, do PT, foi eleito governador já no primeiro turno, com pouco mais de 52% dos votos válidos. A festa em frente ao comitê do Partido dos Trabalhadores na capital começou assim que o nome de Fernando Pimentel foi anunciado como matematicamente eleito ao governo de Minas no primeiro turno. Fernando Pimentel foi eleito com quase 53% dos votos válidos no estado, contra 41,9% do segundo colocado, Pimenta da Veiga, do PSDB. Uma diferença de mais de 1 milhão de votos. Fernando da Mata Pimentel tem 63 anos. Nascido em Belo Horizonte, é formado em Economia pela PUC e é mestre em Ciências Políticas pela UFMG. Foi prefeito de Belo Horizonte por 2 vezes e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior da presidente Dilma Rousseff. A partir de hoje, eu e meu companheiro Antônio Andrade, assim como todos os demais da coligação, estamos empenhados em fazer de Minas um estado mais justo, mais próspero, mais generoso, com mais oportunidades para todos. O candidato do PSDB, Pimenta da Veiga, agradeceu os mais de 4.200.000 votos que recebeu e disse que agora vai trabalhar para a campanha de Aécio Neves na disputa pela presidência da República no segundo turno. Aécio passa para o segundo turno numa posição muito próxima, com resultados espetaculares em alguns estados, em algumas regiões, e tem todas as condições para vencer a eleição. Quem também venceu em Minas foi Antônio Anastasia, do PSDB. O ex-governador ficou com a vaga no Senado Federal, eleito com mais de 5 milhões de votos. A sujeira eleitoral nas ruas de BH revoltou muita gente. Telespectadores nos enviaram imagens pelo WhatsApp desse domingo e a nossa equipe mostra que a cidade ainda está com as ruas cobertas de material de campanha hoje. Marcelo teve que começar o dia varrendo a papelada da calçada. Os papéis estão entrando todos para dentro da empresa, dentro da oficina, né? Então, assim, já vou ter que, antes de terminar de abrir a oficina, já ter que limpar tudo. Nos arredores desta escola, propagandas de candidatos forravam a rua. A cena se repetia em frente a este outro colégio. Telespectadores enviaram muitos vídeos para o WhatsApp da TV Alterosa mostrando a sujeira política em todo o estado. No domingo de votação, as ruas já amanheceram imundas. Se a intenção foi influenciar o eleitor, o efeito foi contrário. Não é um papelzinho que vai fazer eu votar num candidato, né? São políticos mal educados. A Secretaria de Limpeza Urbana da capital deslocou 900 garis e 2 caminhões para os locais onde houve votação. Do dia 30 de setembro até o dia 3 deste mês, a SLU recolheu 12 toneladas de material eleitoral. Falta de respeito com a população, porque se vem uma chuva, aí os bueiros vão entupir. É um absurdo, não tinha necessidade disso, né? O que deixa nós mais indignados que eles pagam para poder espalhar, mas não pagam a gente para poder limpar. O salário da gente continua a mesma coisa. E o salário que nós recebemos não chega nem a cobrir esse prejuízo todo aí. Hoje nós nem sacamos para chegar em casa. Para amenizar a situação, o TRE fez uma parceria com o Corpo de Bombeiros e criou pontos de coleta de material de campanha em 57 cidades do estado. Os caminhões, lotados de cavaletes e santinhos, vão ser levados para uma associação de reciclagem. Todos os candidatos, partidos, eles podem, na véspera da eleição, reunir todo esse material, trazer para as unidades do Corpo de Bombeiros. Em apoio ao sistema eleitoral, nós estamos recebendo justamente para evitar acidentes, incêndios, enchentes e contribuir para esse processo de democracia sem sujeira. Conclamamos os candidatos a presidente da República, no caso de Minas Gerais, a sujarem o menos possível as cidades. O eleitor não quer mais esse tipo de propaganda, sem dúvida alguma. Tem que haver punição para quem deixa todo esse material na rua, né? Olha só o risco para as pessoas. 11 deram entrada no Hospital de Pronto-Socorro João 23, queixando-se de dores com fraturas por quedas provocadas pelos santinhos. Uma mulher que fraturou a perna continua internada. Voltando a falar dos resultados das urnas, a renovação na Assembleia Legislativa do Estado e na Câmara Federal foi pequena. Veja a análise dos resultados das eleições para Minas. Dos 77 deputados estaduais,
26 vão compor a Assembleia Legislativa de Minas pela primeira vez. Uma renovação de 34,7%, número menor do que as últimas duas eleições, que tiveram cerca de 30 novos representantes. A herança política é um dos principais motivos para a pequena mudança. Tem muitas famílias e muito poder organizado de maneira familiar que acaba trazendo o sobrinho, o filho, a filha, o genro, e que muitas vezes a gente não leva em conta só a troca de nome, mas muitas vezes você tem uma continuidade política em função do sobrenome. Mesmo com o fim da votação, o cenário político do Estado ainda depende de novas alianças. Fernando Pimentel foi eleito no primeiro turno com cerca de 53% dos votos, mas os partidos que apoiaram o petista somaram apenas 24 cadeiras na Assembleia, minoria que seria insuficiente para aprovar projetos do novo governador. É pouco menos de um terço. Claro que isso é impossível governar com tranquilidade no Legislativo. Na Câmara Federal, 53 deputados vão atuar por Minas. 38 reeleitos e 15 novatos. Os partidos que mais elegeram parlamentares foram o PT, com 10 representantes, e o PSDB, com 7. Para o Senado, apenas uma vaga este ano, que ficou com o ex-governador Antônio Anastasia. O que ainda falta decidir é o novo presidente. Depois de um crescimento nas últimas semanas, Aécio Neves ultrapassou Marina Silva e vai disputar o segundo turno com Dilma Rousseff. A Marina, no primeiro momento, entrou na disputa num momento de comoção, então ela começa a receber críticas de todos os lados, a sua candidatura é desconstruída e à medida em que ela vai se desidratando, Aécio recupera aquela base antipetista, que antes estava com ele e que, de certa medida, migrou, e no impulso, no embalo, as pessoas se reposicionam e aqueles que gostariam de votar contra recalculam seu voto e passam a depositar nele a intenção de voto. 4 deputados eleitos são vereadores de Belo Horizonte que deixarão a Câmara Municipal e suas cadeiras para os suplentes no ano que vem. No lugar do vereador Irã Barbosa, eleito deputado estadual pelo PRB, entra Reinaldo Preto de Sacolão, do PMDB. 3 outros vereadores se elegeram deputados federais. Edson Moreira, do PTN, deixa a vaga para o suplente Lúcio Bocão, do PTN. Marcelo Álvaro Antônio, do PRB, será substituído por Márcio Almeida, do PRP. E Marcelo Aro, do PHS, sai e entra Heleno, também do PHS. Um homem foi preso armado em um baile funk, onde a PM deu uma batida e teria reagido à prisão lutando com o sargento. Denilson Irineu da Cruz, de 32 anos, foi preso em flagrante. Segundo a polícia, ele estava num baile funk armado e tentou reagir quando os militares chegaram. Quando descemos da viatura, ele esboçou reação, pôs a mão na cintura, parecendo que ia pegar alguma coisa. No momento que o sargento Cruz foi abordá-lo, entrou em luta corporal para tentar tirá-lo a arma. Com ele foi arrecadado um 38 municiado com 6 munições. Mais de 200 pinos de cocaína prontos para o consumo e um outro revólver foram apreendidos pelos militares próximo ao local do baile funk. O segundo homem, que também estaria armado, conseguiu fugir do local. No sul do estado, bandidos explodiram um caixa eletrônico que fica dentro de um posto de combustíveis em Alfenas. A quadrilha fugiu levando todo o dinheiro. Segundo a Polícia Militar, 4 homens armados chegaram no posto por volta de 3h30 da madrugada. Eles renderam os 2 frentistas e cometeram o crime. Dá pra gente ter uma ideia do impacto da explosão. O caixa foi tampado para não chamar a atenção dos curiosos. E dá uma olhada em cima, Vinícius. Mostra pra gente o teto aqui do posto, como que ficou com esta explosão. Olha, é muito forte. A gente vai chegar aqui pertinho, onde está a outra parte do caixa eletrônico. Ela foi colocada num cantinho aqui, mas olha só, dá pra gente ver o estrago que fez esta explosão. Nenhum funcionário do posto foi autorizado a gravar entrevista. A PM conta que a proximidade com o 5º dia útil do mês, quando os caixas são recarregados com dinheiro para pagamentos, pode ter motivado a quadrilha a cometer o crime. Depois da explosão, os bandidos fugiram em um carro pela BR-491. Neste ano, esta é a primeira explosão a caixa eletrônico registrada em Alfenas. A polícia tem feito esse patrulhamento das mediações de caixas eletrônicos, né, um período durante a madrugada, inclusive, né, para evitar esse tipo de crime.
162 pessoas foram presas em todo o estado em ocorrências relacionadas às eleições, de acordo com o TRE. Entre eles, 3 candidatos. A maioria dos crimes foi de boca de urna, desrespeito à lei seca e transporte irregular de eleitores. A votação começou sem atrasos na maioria dos locais. Em Minas, 193 urnas eletrônicas apresentaram problemas, 44 em BH. A maior parte, o próprio mesário não soube manejá-la. Foi trocada, mas não com problema. O problema mesmo deve ter dado 0,1% mais ou menos. No fim do dia, os atrasadinhos de sempre. Não havia tempo nem para entrevista. Última hora aí para fora. Deixar para a última hora já é uma opção por causa da falta de filas. É mais tranquilo, mais vazio, não pega fila. Começo da tarde, final da tarde, e sempre nunca tá cheio, assim, nunca enfrentei fila, sempre foi uma boa. Vamos ver como é que está o trânsito em Belo Horizonte, ao vivo, com a ajuda das câmeras da BH Trans. Aí a imagem da Nossa Senhora do Carmo com contorno na Savassi. Há uma retenção na saída da trincheira ali na pista do meio, em direção ao Sion e Belvedere. Agora a gente vê o trânsito no entorno da Praça da Assembleia. Aí os veículos parados porque o sinal está fechado no cruzamento com o Olegário Maciel. Contorno com Tereza Cristina, o trânsito flui tranquilamente neste momento. Alunos de escolas municipais de Oliveira, no centro-oeste do estado, tiveram as aulas suspensas pela falta d'água. Por causa da falta de água em Oliveira, as aulas da rede municipal foram suspensas até a próxima sexta-feira. A Secretaria de Estado de Educação informou que também vai suspender as aulas nas 7 escolas estaduais aqui de Oliveira. O prefeito já informou que vai prorrogar o decreto e que as aulas deverão ser retomadas somente no dia 21 de outubro. A medida é certa, porque se assim, na minha casa está difícil, imagina com um monte de crianças. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto está captando em 4 pontos apenas 49 litros de água por segundo, enquanto o mínimo para abastecer a cidade é de 110 litros por segundo. Com o nível tão baixo, o jeito foi aumentar ainda mais o racionamento, que já acontecia na cidade desde agosto do ano passado. Nós estamos num sistema de abastecer a cidade por um período de 6 a 7 horas e um período de interrupção de 48 horas. Segundo o prefeito, até semana que vem, 6 poços artesianos devem ser furados para amenizar a situação. Outras obras também estão previstas. No primeiro momento, os técnicos do SAAI tinham o entendimento que o melhor seria a captação de água no Rio Jacaré, que já foi feito estudo e dentro de 180 dias já vai estar acontecendo, chegando essa água, esse volume aqui para o nosso município. Enfrentando a pior seca dos últimos 45 anos, a ordem em Oliveira é economizar, estocar e reaproveitar a água. Pedir a Deus que venha a chuva, né? A semana começa com céu ensolarado, mas temperaturas baixas e ar bastante seco em grande parte do estado. Apenas no leste, na zona da mata, o dia de céu parcialmente nublado. Máxima de 25 graus em Belo Horizonte. Em Mariana, 19. A temperatura chega aos 24 graus em Almenara. Aos 17 em São João del Rei. E em Viçosa, os termômetros atingem 21 graus. Imagem ao vivo de Belo Horizonte. Neste momento, a temperatura na cidade é de 21 graus, a umidade relativa do ar está em 38%. A gente volta já com uma promoção para a Semana das Crianças para conhecer as Tiquititas. Não saia daí. Naldo Alterosa quer te levar para conhecer as Tiquititas na Semana da Criança. Fique ligado na nossa promoção. Para participar é simples. Cada criança tem que fazer um vídeo de no máximo 2 minutos dançando a música Remexe. Essa aí que a gente está escutando. O vídeo pode ser enviado para o e-mail queroganhar@alterosa.com.br ou entregue pessoalmente aqui na TV Alterosa, Avenida Assis Chateaubriand 499, na Floresta, em BH. Os 3 melhores serão selecionados para participar do programa Palco Divirta-se na próxima sexta-feira. E o diretor da novela Tiquititas vai escolher o vencedor, que ganha uma viagem com acompanhante para São Paulo para visitar o estúdio em que a novela é gravada. O regulamento está no nosso site alterosa.com.br/Tiquititas.
J1. Tem outras informações logo mais nos nossos noticiários às 6h40 da noite. Uma boa tarde para você. Até amanhã.